Estado do Espírito Santo e especialista em limnologia e planejamento ambiental, o senhor Gilberto Fonseca Barroso. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, queria parabenizar a iniciativa de preparar o seminário, trazer um assunto tão importante para esclarecimento à sociedade sobre a importância das unidades de conservação, né? Eu também queria agradecer as excelentes palestras aqui dos colegas que já falaram bastante sobre a importância da fauna e flora, da conservação dessas espécies nessas unidades de conservação no Estado do Espírito Santo. E aproveitar para fazer um pequeno esclarecimento. Eu não sou oceanógrafo, também sou biólogo, fiz o mestrado em Ecologia e doutorado em Geografia, e sou professor do Departamento de Oceanografia e Ecologia da UFES há 33 anos. Então, conheço um pouquinho das unidades de conservação. Sempre fui apaixonado pela natureza, né? E conheço particularmente o Parque de Setiba já há bastante tempo, e posso garantir a vocês que muita coisa mudou por lá também, né? Tal como foi colocado aqui mais cedo, né? Acho que foi o Gasparini que comentou, que as unidades de conservação elas foram criadas para proteger as espécies ameaçadas de extinção, mas também para proteger os ecossistemas ameaçados de degradação e, eventualmente, até de extinção. E eu queria, né, compartilhar com vocês uma preocupação sobre um tipo de ecossistema. Deixa eu ver se esse botão aqui, isso, que são as áreas úmidas, né? As áreas úmidas que são características dessas, sobretudo das unidades de conservação costeira, como Itaúnas e Paulo César Vinha, né? E são ecossistemas muito importantes, são muito vulneráveis e extremamente frágeis, né? E a gente não tem dado a devida importância a esses ecossistemas como sistemas que proporcionam diversos serviços ecossistêmicos, conforme também já foi mencionado. A bela fotografia do mirante ali da Pedra, do Parque Paulo César Vinha, onde dá para ver um pouquinho da planície costeira, do sistema praial, sistema lagunar, enfim, um mosaico de ecossistemas interconectado, trocando matéria, energia e até informação, sobretudo informação genética, né? E são ecossistemas-chave na paisagem costeira de qualquer estado do Brasil ou de qualquer país no mundo, né? É uma pena que a gente não tenha mais sistemas naturais como esse, porque eles proporcionam vários serviços que beneficiam direta e indiretamente a sociedade, né? Bom, trouxe esses dois exemplos aqui, porque o tempo é bastante curto, né? Então, a gente tem o Parque Paulo César Vinha, ali na litoral de Guarapari, e ao norte o Parque Estadual de Itaúnas, no município de Conceição da Barra. Eles têm em comum justamente essas áreas úmidas, e que são ecossistemas aquáticos, ou semi-aquáticos, digamos assim, né? Cujos solos são inundados ou saturados de água por alagamento, né? Infiltração d'água da chuva e afloramento do lençol freático, e são formados nesse sistema por anos ou apenas sazonalmente, né, quando vem o período das chuvas. E isso configura até mesmo as espécies anuais, que o João Gasparini comentou, como chamado peixinhos das nuvens, né, que se formam apenas no período das nuvens e que muitas pessoas acham que vem do céu. Mas, na verdade, é um processo de adaptação, de evolução extraordinário. Talvez um dos mais belos que eu conheço aí na história da biologia, né? A inundação e alagamento dessas áreas, ela configura um processo biogeoquímico bastante particular, que é a falta de oxigênio nesses sedimentos e que configura, portanto, adaptações muito importantes à flora que existe nessas regiões, sobretudo umas plantas herbáceas, né? Essas áreas úmidas são sistemas transicionais entre os sistemas aquáticos, como brejos e lagoas, e até mesmo entre o sistema aquático e o terrestre. Muito difícil delimitá-las precisamente porque são áreas que variam bastante ao longo do tempo, justamente por causa das condições climáticas, sobretudo pela pluviosidade, né? Diferentes técnicas podem ser utilizadas para mapear essas áreas, como técnicas ligadas à topografia do terreno, como técnicas ligadas a sensoriamento remoto, o uso de imagens de satélite, imaginamento por drones, sobretudo na faixa do infravermelho, do vermelho, onde você consegue delimitar melhor a região mais úmida, né?
Essas áreas úmidas têm considerável biomassa de plantas herbáceas, né, que são adaptadas a solos encharcados e pobres em oxigênio. E são verdadeiros reatores biológicos que processam diversos tipos de nutrientes, como nitrogênio, fósforo, carbono e até alguns contaminantes, como metais pesados, né? É um processo chamado de fitorremediação. São áreas muito importantes em todas as paisagens, não só costeiras, mas mais interioranas, são chave nas bacias hidrográficas. Muitas dessas áreas foram consideradas marginalizadas e drenadas e convertidas para a agricultura, industrialização, urbanização, dentre outros usos que a gente faz. Entretanto, alguns países já perceberam a falta dessas áreas e, por incrível que pareça, estão criando áreas úmidas artificiais, justamente para tentar regular os fluxos hidrológicos, em termos de quantidade e de qualidade das águas, né? Tem uma elevada produtividade primária, que é a conversão de biomassa, matéria orgânica, e importantes processos de regulação do ciclo hidrológico e processamento de nutrientes e contaminantes. Funcionam como verdadeiras esponjas, regularizando o ciclo hidrológico na paisagem, né? O trabalho aqui do professor Wolfgang Johann Jung, de 2016, ele faz um mapeamento das áreas úmidas do Brasil, tanto as mais interiores quanto as mais costeiras. Aqui apenas uma breve síntese das áreas costeiras que ocorrem, né, na região aqui de Itaúnas e Paulo César Vinha, né, o tipo de áreas úmidas influenciadas por pulso de marés, com águas salobras. A segunda categoria com áreas úmidas dulcícolas, né, influenciadas por pulso de maré, mas sem desenvolver a salinidade propriamente dito. E, por último, áreas úmidas dulcícolas com nível de água relativamente estável, né, sobretudo aquelas ligadas até a aspectos de uso da terra, como, por exemplo, canais de drenagem e até mesmo depressões ao longo de estradas. A gente poderia agregar nessa relação até mesmo aquelas áreas úmidas artificiais, como as áreas de aquicultura, os viveiros de camarão, de piscicultura, né, que também fazem parte desses sistemas, né. Enfim, o Brasil é bastante grande, são 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e a gente dá para ver aqui no mapa que essas áreas úmidas são bastante representativas, sobretudo na bacia amazônica. E ao longo da costa do Brasil, esses sistemas costeiros são muito importantes e são extremamente vulneráveis e impactados por vários usos que a gente faz. Portanto, as áreas úmidas têm sido consideradas como prioritárias na agenda internacional conservacionista. Foi criado o Dia Mundial das Zonas Úmidas, dia 2 de fevereiro, de acordo com a convenção internacional chamada de Ramsar, realizada em 1971 nessa cidade do Irã, e que consagrou, né, algumas dessas áreas úmidas como, digamos assim, um patrimônio mundial, né? Bom, as áreas úmidas proporcionam diversos serviços ecossistêmicos. Aqui é uma fotografia de um manguezal, ali da região do Piraquiaçu, né? Serviços de suporte, que não serviços necessários para a produção de todos os outros serviços, como formação do solo, ciclagem de nutrientes, produção primária. Esse é o primeiro serviço ecossistêmico que sustenta, né, serviços de provisão, como produção de alimento, fibras, etc. Serviços de regulação, como regulação do clima, regulação da qualidade da água, etc. E os serviços culturais, né, que proporcionam também um benefício direto à sociedade, como, por exemplo, o tema de recreação e turismo, que bastante tem a ver com a discussão de hoje. O que é importante pensar, pessoal, é que não dá para sobrepor, dar mais peso ao serviço cultural de recreação e turismo às custas dos demais serviços, porque se você romper a capacidade do ecossistema de promover o suporte, a gente não vai ter os outros 3 tipos de serviço, que seria provisão, regulação e o próprio serviço cultural. Então, é um ponto para a gente pensar como muito importante. Esse diagrama aqui não é meu, ele faz parte da avaliação dos ecossistemas no novo milênio, tem mais ou menos 25 anos que isso foi produzido e é adotado em escala global para reconhecer a importância da natureza para a sociedade. Bom, as áreas úmidas são por vezes descritas como os rins da paisagem. Isso me lembra bastante a frase do professor Harold Scioli, um alemão que veio estudar as águas do Brasil, sobretudo da Amazônia, e que ele dizia que os rios são as artérias, né, da paisagem. E as áreas úmidas podem ser consideradas como os rins, né, porque são sistemas filtradores, né, porque regulam justamente o fluxo hidrológico dos rios, né, em termos de quantidade e da qualidade. Portanto, esses sistemas são muito importantes na paisagem e a gente acabou negligenciando esses sistemas ao longo de vários anos.
Sobretudo, por exemplo, no Vale do Suruaca, na planície costeira norte e sul da foz do Rio Doce, onde no final dos anos 60, início dos anos 70, escavamos dezenas de canais de drenagem, totalizando ali talvez umas poucas centenas de quilômetros de canais de drenagem, para justamente converter o grande Pantanal do sudeste do Brasil e converter essas áreas em pastagem de baixa produtividade e causando um processo de desertificação química, né, com um pH bastante baixo daquele solo, daquela região, né. Essas áreas úmidas proporcionam os seguintes serviços, né, controle de cheias, recarga de águas subterrâneas, né, estabilização de costas e proteção contra tempestades, retenção e exportação de sedimentos e nutrientes, como nitrogênio, carbono e fósforo, purificação da água, são reservatórios da biodiversidade, produtos das zonas úmidas, né, como, por exemplo, fibras vegetais, valores culturais e recreação e turismo, né? Só apenas isso, né? Um diagrama bem curioso mostrando também os serviços ecossistêmicos ligados às mudanças climáticas, né? As áreas úmidas, elas proporcionam uma proteção contra as inundações, uma proteção contra as ondas de calor. Recentemente no Brasil, aqui no Sudeste, já passamos por 4 dessas ondas. Talvez essa próxima semana a gente tenha mais uma 5ª onda em pleno inverno, né? Os eventos de seca, os eventos das tempestades, né, proporcionam corredores para a biodiversidade, interconectando os sistemas da Mata Atlântica, no caso aqui do Espírito Santo, e também tem a ver com a sustentação de populações costeiras, já que essas áreas, indiretamente, são muito importantes para o bem-estar humano. Bom, do Parque Estadual de Itaúnas, eu trouxe um primeiro mapinha aqui, em vermelho é a zona de amortecimento do Parque Estadual, em preto destacando a delimitação do Parque Estadual de Itaúnas. A criação foi em 91, como o Nicolete ressaltou, ou seja, bastante recente a criação da unidade, né? É um ecossistema que envolve, uma paisagem costeira que envolve diferentes ecossistemas, estuário, manguezal, dunas arenosas, praias arenosas, restingas, banhados, etc. e tal. E é uma zona de amortecimento de 90 mil hectares, ao passo que o parque tem 34 mil hectares, 34 mil quilômetros quadrados, desculpa, 34 quilômetros quadrados, né? Essa área, ela tem uma configuração em termos da geomorfologia, que justamente forma o padrão de drenagem da área. Esse é um documento, é uma base cartográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que está na escala de 1 para 250 mil, não é uma escala muito boa, né? Depois eu tenho um mapa um pouquinho melhor para mostrar um pouco melhor essa configuração, e ali são destacadas 2 feições geomorfológicas, né? Ali em rosa, mais ou menos, os tabuleiros costeiros da formação Barreiras, mais ou menos na ordem de 30 milhões de anos, e ali em lilás a gente tem as planícies marinhas, né, do período quaternário, geologicamente muito recentes, em torno de 3 mil anos, né? Aqui um detalhamento um pouco melhor, né? Não tem a parte mais ao norte, que pega o território da Bahia, justamente porque esse estudo de 96, ele trabalhou apenas os dados do Espírito Santo. É um trabalho bem bacana para explicar como a região costeira do Espírito Santo foi formada, né? A gente tem essas planícies marinhas que estão ali em laranja, pontilhado de laranja, e essa área mais alaranjada, contínua, são os tabuleiros costeiros com 50 a 60 metros de elevação. Dá para perceber os sistemas de vales, onde você tem a drenagem fluvial drenando para dentro da área do parque, né? Essa área do parque, ela vai ser carregada com essa área da drenagem, da chuva, favorecendo a formação desses brejos. E esses brejos, portanto, têm uma função hidrológica extremamente importante nessa paisagem costeira, né? Ups, passou aqui, desculpe. Voltar um. Ok. Então, trabalhando com uso e cobertura da terra, essa é uma base cartográfica de 2015 do Instituto Estadual do Meio Ambiente, uma base bastante rica, bastante detalhada, né? A gente consegue ver em verde escuro um pouco mais de áreas florestadas, né? E as áreas, está meio confuso ali porque tem muitos tipos de uso, né? As áreas alagadas, elas aparecem num azul mais claro, né? Na fotografia aqui, a menor do lado, a gente consegue ver justamente os banhados, a vila de Itaúna, aqui no centro
centro-esquerda da fotografia, e essas setas tracejadas mostram a direção da água, né? Uma drenagem superficial que vem a partir da bacia hidrográfica do rio Itaúnas, bacia hidrográfica essa que está numa região que está sofrendo bastante com a estiagem e até mesmo secas, né? Já está na região do polígono das secas, com divisa com Minas Gerais e Bahia e o noroeste do Espírito Santo, e, portanto, a gente pode esperar cada vez mais o rio Itaúnas mais pulsátil, em vez de ter fluxo hidrológico mais constante, o chamado fluxo de base, né? Então, a gente vai ter um fluxo que vai responder mais às chuvas pontuais num cenário de mudança climática intercalado por longos períodos de seca e curtos períodos de elevada pluviosidade, né? A seta está mostrando o fluxo no sentido norte-sul e também no sentido leste-oeste, né? Onde você tem o rio transbordando e inundando essa planície, né? É bom lembrar também que a água da planície vai abastecer também o rio. Então, é uma regulação, digamos assim, bem difusa, bem complexa, né? Mais perto ali do litoral, da orla, a gente tem o parque com as dunas. Essas dunas funcionam como zonas de infiltração, recarga do lençol freático e também uma troca de água submarina entre o mar e a água subterrânea no parque. Um fenômeno que a gente praticamente não conhece, né? E essa troca de água, geralmente, quando chove mais, é no sentido terra-mar. E no período seco do ano, você tem uma intrusão da água do mar subterraneamente em direção ao continente. Então, essa troca ela é bastante dinâmica e ainda muito pouco conhecida, né? E, obviamente, também a gente tem um fluxo de água que vai seguindo a ladeira abaixo, indo em direção ao oceano costeiro, né? Formando o sistema estuarino. Portanto, é um sistema de dinâmica extremamente complexo, pouco conhecido e que regula o funcionamento desse sistema. A condição climática, a condição hidrológica dão o suporte à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos dessa região. Portanto, entender esse comportamento do fluxo da água nessa paisagem é imprescindível. Só que esse comportamento ele vai sendo alterado justamente pelos usos da terra e da água que a gente faz na bacia hidrográfica e na zona de amortecimento no entorno do parque. Próximo estudo de caso, a gente tem aqui o Parque Paulo César Vinha, né? Uma região lá no município de Guarapari, a criação é em 1990, uma área em torno de 15 km², com uma zona de amortecimento aí de 229 km². Zona de amortecimento em vermelho, né? A APA está interna, a zona de amortecimento, e ali em preto a gente tem os limites do Parque Paulo César Vinha, né? A região, em termos geomorfológicos, aqui já com o mapa mais detalhado, a gente vê os tabuleiros costeiros em laranja, formando ali a delimitação dos vales, para onde a água vai escoar, né? A gente tem o quaternário, no caso holocênico, onde está a planície costeira geologicamente mais jovem, e aquela área em verde é o quaternário pleistocênico, geologicamente um pouco mais antiga, inclusive com regiões um pouco mais elevadas, um pouquinho mais altas, né? Com maior elevação, né? Essa figura já mostra para a gente o sistema de drenagem, né, que vem no sentido, digamos, noroeste em direção sudeste, para transferir água e materiais, várias substâncias em direção ao oceano costeiro, né? Eu trabalhei nessa região, nas 3 lagoas que tem no parque, em 1993, 4, por aí. Foi quando eu conheci as lagoas, né? A Lagoa do Milho, Lagoa Feia, eu não sei por que esse nome, porque é um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida. O Hugo conhece bem, fez sua monografia lá, né? E a Laguna de Caraís, né? E numa visita recente ao Parque Paulo César Vinha com a equipe do IEMA, fiquei surpreso de ver a Lagoa do Milho completamente assoreada, invadida por plantas terrestres. A Lagoa Feia já eutrofizada, com uma cor que parecia um caldo verde, uma sopa de ervilha, extremamente rica em nitrogênio e fósforo. E a grande pergunta é: de onde veio esse material? Provavelmente veio da bacia hidrográfica, de movimentação de terra, de desmatamento, de vários processos que a gente faz na bacia e acaba acelerando os fluxos de sedimento e nutrientes. Então, mesmo dentro de uma unidade de conservação, você pode ter a ocorrência da degradação ambiental.
É muito preocupante a situação do risco de incêndio na unidade de conservação, não só em Itaúnas, como também no Paulo César Vinha. E esse risco de incêndio está intimamente associado justamente aos grandes períodos de estiagem e seca, né? Com a baixa pluviosidade, esses solos hidromórficos dessa região de alagados acaba ficando muito seco, com muita matéria orgânica, e os potenciais de ignição dessa matéria orgânica são muito elevados, seja por causas naturais ou seja por causas humanas, intencionais ou acidentais, causando desastres que podem consumir 50%, 60%, 70% eventualmente da área do parque, né? E uma grande perda para a biodiversidade local, né? Passando aqui, mais um. Aqui a gente tem o uso e cobertura da terra, também de 2015, a mesma base cartográfica do IEMA, também, novamente, é uma base cartográfica extraordinária. Isso é uma grande vantagem que o Estado do Espírito Santo tem com toda essa informação, esse investimento nessa base de dados referente ao levantamento aerofotográfico, a base altimétrica e ainda de uso e cobertura da terra. As setas mostram o caminho das águas, portanto, a gente tem a Serra de Guarapari lá ao fundo, funcionando como um grande receptor de água, e o escoamento, embora não tenha grandes rios, tem o rio Una, que traz ali parte dessa água para a planície costeira, como a gente vê na fotografia, na verdade é uma imagem satélite, né? A gente vê aquela área mais escura ali, justamente como a área do banhado, da área alagável, formando um complexo extremamente importante. E o caminho da água, né, no sentido ao longo da Laguna de Caraís, e o rompimento sazonal, natural da Laguna de Caraís, e eventualmente até artificial, né, quando alguns turistas desavisados vão lá e resolvem abrir a barra da lagoa, causando um grande problema. Aliás, esse é um problema que acontece em boa parte das lagoas costeiras do Brasil, né? As pessoas, por diferentes razões, vão abrir a barra das lagoas. Isso é um baita do impacto ambiental, porque o ecossistema ele não consegue se estabilizar. Quando ele abre naturalmente, ele consegue se recuperar com um tempo devido. Entretanto, como as aberturas são muito frequentes, o sistema lagunar não tem tempo de se reestabelecer. E a fauna e flora de água doce acaba sendo substituída pela marinha. Quando a barra fecha, a água fica doce, morrem aquelas espécies, enfim, o ecossistema fica num constante estado de estresse ambiental, no final das contas. A seta aqui de baixo também mostra o potencial fluxo de troca submarina, né, de água do mar com a água do continente, o que a gente também não conhece muito bem, né? Em termos de hidrogeologia, isso pode ser bastante significativo, né, para o funcionamento desse tipo de sistema, né? Bom, potenciais impactos ambientais do uso recreacional intensivo. Eu pensei aqui numa urbanização, infraestrutura no entorno da unidade de conservação. Isso sempre vai acontecer, mas as zonas de amortecimento servem para isso, para você, de certo modo, tentar regulamentar, ordenar o uso e cobertura da terra no entorno. Isso vai causar alteração na hidrografia e hidrologia da unidade de conservação e, portanto, no sistema de suporte à vida naquele ecossistema, naquela paisagem. Vai causar a fragmentação de hábitats terrestres e aquáticos, introdução de espécies exóticas e os riscos de incêndio, né? A infraestrutura na unidade de conservação, perdas de áreas de infiltração do lençol freático, sobretudo pela construção de estacionamentos com impermeabilização do solo, o que por sua vez também pode alterar a condição no microclima local e fazendo novamente a supressão da vegetação, né? E por último, a visitação na unidade de conservação, né? A poluição por resíduos sólidos, foi bem lembrada aqui a poluição eventualmente por meio luminoso, né? Por exemplo, atrapalhando ali o nascimento das tartarugas marinhas, o pisoteio da vegetação rasteira, compactação e erosão de trilhas, né? Eu me lembro, por exemplo, de um parque nacional lá do Canadá, na ilha de Vancouver, o Pacific Rim National Park, onde existe uma capacidade de suporte de 25 turistas, começando uma das trilhas mais famosas do mundo, né, que tem 70 quilômetros de comprimento.
de extensão, 25 pessoas começando do norte para o sul e 25 do sul para o norte por dia. E fora isso, você não consegue, né, frequentar essa área. E é uma das trilhas mais concorridas no mundo. Para você fazer a trilha no ano que vem, você tem que se inscrever nesse ano, abre de maio a setembro, enfim, é extremamente regulamentado e bastante restritivo, justamente porque é uma área muito sensível para o grande fluxo de turistas. E eu não poderia deixar de fora também a questão de Setiba e Itaúnas também como áreas muito vulneráveis a esse grande fluxo de turistas, o que obviamente também aumenta os riscos de incêndio, obviamente acidental, eventualmente até intencional. A abertura artificial da barra lagunar arenosa, como tem acontecido, o pessoal do IEMA tem tentado coibir esse tipo de situação. A introdução de espécies exóticas, acidental ou intencional, e a coleta e captura de espécies para fins ornamentais e de alimentação. Bom, esses são alguns dos potenciais impactos. As áreas são muito sensíveis e há uma urgência de manter a conservação dessas áreas que se destinam não só à biodiversidade, à fauna e à flora, mas à própria natureza em si. Sem elas, a gente perde um importante capital e perdemos de certo modo, um legado nosso. Obrigado por sua atenção.